Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Agro Mais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira, metade de semana. Mercados reagindo positivamente às notícias um pouco menos negativas com relação a essa nova cepa do coronavírus, a Omicron, aparentemente não tão letal quanto chegou a se temer na semana passada, e tudo isso vem se refletindo positivamente nos mercados também, mercado financeiro, sobretudo, bolsas subindo, petróleo voltando a subir, dólar caindo, esse é um dos destaques de hoje, inclusive, e a gente começa por aqui, exatamente o comportamento dos mercados financeiros nesta quarta-feira, em relação ao que está acontecendo lá fora, com essa questão da nova cepa do coronavírus, e aqui dentro do Brasil também, mercado financeiro reagindo positivamente à aprovação e entrada em vigor da PEC dos precatórios, aprovada agora há pouco no Congresso, pelo menos parcialmente, ainda tem alguns destaques para serem votados, mas o básico da PEC é a proposta de emenda orçamentária, de emenda constitucional, aprovada, portanto, e começa a valer imediatamente. A gente começa então pelo mercado financeiro. O dólar descambou hoje, caiu fortemente, 1,5%, a cotação da moeda americana, vamos ver no nosso gráfico aí. O dia fechou, em números redondos aqui, em R$ 5,54, a cotação da moeda americana, queda forte, portanto, 1,5%, refletindo exatamente esses fatores que eu citei, externos e internos. Índice Bovespa, assim como bolsas internacionais, fecharam em alta hoje. Bovespa com alta de 0,4%, lá fora o índice Dow Jones, por exemplo, na Bolsa de Nova York, também fechou com alta de 0,1%. Voltando ainda ao dólar, o dólar também caindo nos mercados internacionais, o dólar index caiu 0,5%, então em boa parte o mercado interno de câmbio também acompanhou o mercado internacional, só que aqui caiu mais. E isso é uma boa notícia porque reflete uma melhora da confiança do mercado nos indicadores da economia a partir da votação e aprovação dessa PEC dos precatórios, tira da frente, pelo menos, essa coisa que estava indefinida e deixa o cenário mais claro para 2022. Não que a PEC dos precatórios seja uma solução para a economia brasileira, muito pelo contrário, mas é pelo menos um alívio aqui, e, por outro lado, aqui também garante uma renda extra para o público, para a população de baixa renda do Brasil, que também significa possibilidade de consumo, e isso movimenta a economia, pelo menos na área dos alimentos, principalmente, que tem tudo a ver com o nosso agronegócio. Petróleo voltou a subir hoje, 0,8% em Nova York, 0,8% também em Londres, petróleo tipo Brent negociado na Bolsa de Londres, e que é a referência para o nosso aqui, batendo em $76 o barril. Portanto, o mercado se recuperando bastante do tombo da semana passada. Já estamos aqui com uma alta de quase 9%, 10% em relação à semana passada. O petróleo, portanto, se recuperando bem claramente no mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, vamos lá, Bolsa de Chicago, soja bastante volátil no dia de hoje, começou o dia operando em queda, acabou recuperando no decorrer do pregão, fechou em alta, 0,8%. Fatores negativos que vinham forçando os preços para baixo, a expectativa com relação ao relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que sai amanhã, que deve apontar um aumento na projeção dos estoques finais americanos. Então, isso é um fator baixista para preço. Isso vale para milho também. Então, os dois vinham operando em queda em função dessa expectativa. Mas houve aqui um fator de demanda aqui que deu uma empurrada para cima nos preços, tanto da soja quanto do milho. Primeiro, no caso da soja, uma boa venda noticiada para a China que estava um pouco ausente do mercado, voltou a comprar a soja americana e isso acabou dando um impulso para os preços lá na Bolsa de Chicago. No caso do milho também, milho com a notícia aqui de uma venda gigantesca para o México, de 1.800.000 toneladas de milho americano, deu um impulso forte no mercado, o milho que vinha operando em queda, recuperou-se no final dos negócios em função dessa notícia. O trigo não teve a menor escolha aqui em termos de balanço de oferta e demanda. Tem aqui a perspectiva de um ajuste para cima nos estoques americanos, que deve sair amanhã. Isso é um fator baixista para preço e não houve nenhuma notícia nova em termos de demanda de trigo americano. O que houve sim foi uma melhora das tendências da safra americana em função de melhora do clima para o desenvolvimento da safra de inverno nos Estados Unidos. Isso acaba sendo para preço um fator baixíssimo, embora seja uma boa notícia em termos de produção. Arroz fechou em queda hoje, acompanhou o trigo, 0,8%.
arroz em casca em Chicago. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York, com a maioria das cotações subindo nesta quarta-feira, o algodão foi um deles, acompanhou o petróleo hoje, a 0,3% de alta, também diante, se posicionando em relação ao relatório do USDA, que sai amanhã, que deve apontar aqui se pelo menos a expectativa dos analistas, um corte nos estoques globais. Esse é um fator de alta para os preços do algodão. Café, refletindo ainda as preocupações com a safra brasileira, também problemas logísticos vêm afetando as exportações desse setor, voltou a subir hoje, 0,4% em Nova York, o Arábica, o Robusto em Londres subiu mais, até com notícias de alagamentos de lavouras no Espírito Santo, que é o principal estado produtor de café com nilon aqui no Brasil, foi um fator de alta para os preços do conilon na Bolsa de Londres. Açúcar bruto em Nova York subiu hoje, basicamente fatores técnicos, 1,8%, e em parte também acompanhou a elevação dos preços do petróleo, como usualmente costuma acontecer. Suco laranja também fechou em alta hoje, vamos em frente. Suco laranja com alta de 1,6%. Cacau caiu 0,6%. E um grande destaque do dia aqui foi o boi gordo, que começa a recuar de forma bastante forte, tanto no mercado de bolsa, mercado futuro, como é o caso aí, que a gente está apontando, o contrato de janeiro despencando 2,3%, queda forte. Mas, na verdade, está acompanhando o mercado físico. O mercado físico tem mostrado recuos constantes, quase todos os dias. Hoje não é diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho cotação do boi gordo lá no interior do país também caindo no mercado físico. Muito bem. Bom, hoje a gente tem muita informação, não temos uma entrevista ao vivo, mas tem muita informação nova chegando. Expectativa com relação à divulgação daqui a pouquinho da nova taxa de juros, tem reunião do Copom que está terminando agora. Um pouco a gente deve dar aqui a notícia se vai ficar naquilo que está sendo esperado, que é 9,25%, um aumento de 1,5% para tentar segurar mais um pouco a inflação. A expectativa é essa, vamos ver se é isso que se confirma. Daqui a pouquinho a gente vai dar a notícia da reunião do Copom, que está acontecendo nesse momento e está em véspera de encerramento daqui a alguns minutos, possivelmente. Enquanto isso, a gente vai em frente e tem notícia importante hoje. Antes de mais nada, vamos dar uma conferida aqui no nosso mercado físico. Mercado físico, soja, eu estou vendo aqui que deu uma despencada feia no mercado interno hoje, mercado físico, por conta de queda, né, do dólar, basicamente, o dólar caindo fortemente, como a gente viu no início do programa, 1,5%, isso derrubou os preços internos da soja aqui no Brasil mesmo, com a pequena alta que a gente teve em Chicago. No Porto Rio Grande, uma queda de R$ 3,00 para 171, em Paranaguá caiu 3,50 para 1,66. No interior do país, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, R$ 169,00 por saca no encerramento dos negócios do dia de hoje, menos 0,50 centavos, melhor dizendo. Cascavel, no Paraná, caiu R$ 3,00 para 1,61. Rondonópolis, Mato Grosso, ficou estável em 154. Rio Verde, em Goiás, caiu R$ 2,00 para 155. E do Rio Verde, em Goiás, R$ 151,00, que é o R$ 2,00. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 155,00. Nesse caso, o preço ficou estável lá nessa região que fica no sul do Mato Grosso do Sul. Boi gordo no mercado físico caiu de novo. São Paulo, mercado a prazo, R$ 315,00 arroba, uma queda de R$ 2,00. Mas em outras regiões aqui do país, como em Uberaba, por exemplo, Triângulo Mineiro, o preço ficou estável, mas já havia caído bastante nos últimos dias, hoje deu uma pequena estabilizada. Bom, agora sim, vamos em frente com as nossas notícias. Olha, a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, realizou uma entrevista coletiva hoje para apontar um relatório do desempenho do agropecuário e do agronegócio brasileiro neste ano de 2021, e apontando também as primeiras tendências para 2022. Para 2021, a estimativa da CEMED é que o PIB do agronegócio, o conjunto de toda a cadeia do agronegócio, deve crescer em 9,37% em relação a 2020. Mas que esse ritmo não deve se repetir em 2022. Em 2022, as projeções são de cautela e com possível retração no crescimento, embora com crescimento, uma retração em termos de índice esperado para esse ano que se aproxima. Projeções foram divulgadas hoje, portanto, em Brasília. Vamos ver.
O presidente da Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, João Martins, iniciou a coletiva de imprensa informando que o ano de 2021 para a agricultura brasileira não foi como o esperado. Um dos motivos, segundo ele, foi o fator climático. Todos esses ingredientes, que eu digo ingredientes da produção e da comercialização, de escoamento, todos esses ingredientes forçaram com que os preços dos alimentos fossem elevados. Mas não deixamos de produzir e colocar na mesa do brasileiro aquilo que era o essencial, que era o alimento. O povo brasileiro saiba de que não existe um processo especulativo aqui dentro por parte do produtor rural. Até porque o produtor rural não tem capacidade de determinar seu preço. O presidente da CNA também falou sobre a suspensão da compra da carne brasileira por parte da China. O problema é sanitário. Ao contrário, eles sabem disso e o mundo todo sabe que a vaca louca, aquilo que talvez a população no primeiro momento entendesse que no Brasil nós estamos abatendo ou temos foco de vaca louca, se não existe nem nunca existiu no Brasil. O diretor técnico da CNA, Bruno Luque, fez um panorama da economia e como o cenário nacional e internacional afetou a agricultura do país. A inflação esse ano acho que foi o pior indicador que nós tivemos da economia. Realmente um ano que ainda sofreu os reflexos da pandemia. Os alimentos no mundo como um todo tiveram um aumento de 30%, segundo o índice de alimentos da FAO. Vamos fechar o ano com um índice de inflação de 10%, em torno de 10%, e o incremento na inflação de alimentos em torno de 8,8%, se eu não me engano. Para o próximo ano, a ideia é que realmente a inflação caia, né, que nós vamos estar um índice em torno de 5%, e os custos de alimentos também vão ter uma redução na ordem de 4%, principalmente em função de um aumento significativo no custo de produção, que vai ser maior para a próxima safra. Os números do setor agropecuário também foram divulgados. O PIB do agronegócio fechou em 9,4% e o PIB da agropecuária em 1,8%. Bruno Luque também explicou o motivo do aumento da carne durante o ano de 2021. Nós reduzimos esse abate de fêmeas, esses 2 últimos anos agora vai ficar em torno de 34%, 36%. Antigamente era mais de 40%, porque o produtor segurou o animal para oferecer uma oferta maior de animais. Nós diminuímos em 7% os abates, mas o peso dos animais abatidos aumentou. Isso mostra que o produtor investiu em tecnologia. O IBGE divulgou hoje a estatística das vendas no varejo brasileiro, agora no mês de outubro, e que caíram, virou uma certa preocupação no mercado. O índice ficou na contramão das expectativas, uma queda no mês de outubro nas vendas no varejo brasileiro, inclusive no supermercado. Vamos ver. A queda foi de 0,1% na comparação com setembro. Foi a terceira retração mensal consecutiva. Na comparação com outubro do ano passado, houve queda de 7,1%, também a terceira queda seguida. No ano, o setor ainda acumula crescimento de 2,6%. Em 12 meses, até outubro, a alta desacelerou também para 2,6%. De acordo com o Instituto, a inflação continua exercendo impacto nos indicadores. E o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, aponta uma alta de quase 12% nas exportações brasileiras de carne suína até agora. Os embarques de carne suína acumularam entre janeiro e novembro deste ano mais de 1 milhão de toneladas, alta de 11,29% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas cerca de 940 mil toneladas. Nesses 11 meses, já superamos a marca histórica que havia sido marcada em 2020 e exportamos 1 milhão e 47 mil toneladas, com uma receita cambial de 2,4 bilhões de dólares nesse período. No mês de novembro, tivemos uma queda, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, 79 mil toneladas, 9% a menor. Mas não ofusca nem invalida esses dados que são muito positivos. A China, com mais de 500 mil de toneladas exportadas. O Chile, Argentina e Uruguai tiveram grandes desempenhos e ajudaram o setor a quebrar o seu recorde histórico nos primeiros 11 meses desse ano. Vamos fechar o ano com certeza em números muito positivos, acima de 1 milhão e 100 mil toneladas, e isso vai ser bom
para consolidar o Brasil como o quarto maior exportador mundial, crescendo não só nas exportações, mas também sem descuidar o nosso mercado interno, que é o maior cliente do Brasil. E acaba de ser confirmado. A reunião do Copom terminou, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e que decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, para 9,25%. Ficou dentro da expectativa, um aumento de 1,5%, claro, que é um aumento bastante expressivo, mas basicamente já estava no radar, já estava dentro da expectativa. A aprovação foi por unanimidade, portanto, a partir de hoje, ou a partir de amanhã cedo, 9,25% é a nova taxa básica de juros da economia brasileira. Possivelmente não vai ficar só nisso. Em janeiro, possivelmente vai ter mais aumentos, na medida em que o objetivo disso é dar uma controlada na inflação, que está já acima de 10%, 10,12% a expectativa de fechamento desse ano, segundo a maior parte dos analistas. Bom, dito isso, vamos em frente. Olha, a situação preocupante da safra de grãos do Rio Grande do Sul, que é o segundo maior produtor nacional. Segundo ou terceiro, depende do ano. Às vezes fica um pouco abaixo do Paraná, mas é um dos 3 grandes produtores de grãos do país. O clima não está ajudando, já existem quebras na safra de milho e agora muita apreensão também com relação à safra de soja. Está com o plantio praticamente paralisado, esperando chuvas que não chegam. Eu conversei agora à tarde sobre isso com um dos vice-presidentes da Farsul, Elmar Conrad, que também é presidente do Sindicato Rural de Ibirubá, lá no coração granífero do estado do Rio Grande do Sul. Situação realmente preocupante, conforme ele confirma. Vamos ver um trecho. Como já havia sido anunciado de forma bem antecipada, que o Rio Grande do Sul sofreria novamente a incidência dos efeitos do Laninha, se confirmou de forma bastante drástica, né? E como tu muito bem falou, o Rio Grande do Sul teve, nos últimos 2 safras, nós tivemos perdas significativas na cultura do milho, porque em 2019 a estiagem foi durante o mês de outubro e pegou em cheio o período reprodutivo. Tivemos uma produção de 4,3 milhões de toneladas no estado do Rio Grande do Sul. 2020, novamente uma estiagem em novembro, afetou novamente o milho, porque o período crítico dele é outubro e novembro, e traduzindo uma produção também ao estado de 4 milhões e 200 mil toneladas. A soja, em 2019, tivemos perda significativa, dando um resultado de 11,5 milhões. Já no ano de 20, a produção foi 21,5 milhões, teve uma produção normal, né? E esse ano, infelizmente, nós estamos aí com, não é geral de todo o estado, mas Ibirubá e a região celeira do Alto Jacuí, que pega vários municípios, 15 de novembro, Salto Jacuí, Espumoso, Soledade, Itapera, Colorado, Selva e Tio Hugo, ele praticamente teve um regime de chuva muito irregular, nós sendo que 24 de outubro foi a última chuva significativa, de 30 a 35 milímetros, e durante um período de 45 dias tivemos dois eventos, que um foi de 8 milímetros, e agora o dia 26, que se esperava e tinha previsão de 30 a 40 milímetros, se confirmou de 9 a 13, uma média de 10 milímetros. Isso aí realmente resultou que nosso município de Ibirubá está com 40% da área de soja plantada, com necessidade de replantio em algum percentual dessa área, e estamos aí com 50% a 60% da área a ser plantada após chuvas, né? E esse período pós-chuva nós estamos aguardando, mas a princípio também não vai ser de forma tão imediata. É uma situação totalmente atípica, né, dentro da situação dos demais anos anteriores, e realmente o município de Ibirubá, como os demais municípios, já começaram a se organizar no sentido assim de apresentar as informações necessárias para o prefeito assinar um decreto de situação de emergência. A gente sabe que qualquer situação de redução do impacto das dívidas de custeio e investimento de qualquer município ou estado, sempre as resoluções que vêm, elas colocam como prioridade, desde que o município tenha sido decretado situação de emergência e tenha sido homologado pela Defesa Civil do Estado. Então, nós estamos tomando as devidas precauções, já passei as informações como vice-presidente aos demais municípios que têm sindicatos, são 138 municípios, 138 sindicatos, 138 municípios com várias extensões de base, para que todos os municípios que estão sofrendo, talvez não estão sofrendo de forma tão drástica, mas também já ocorreram perdas significativas, que precisam, então, se organizar no sentido assim de informar a Defesa Civil da situação, para que
no futuro, se não melhorar a situação, e sabe que a agricultura é uma fábrica de céu aberto, não vindo, os custos hoje não estão baratos, né? Apesar de que ainda compramos uma condição mais favorável do que se prevê a safra seguinte. E o ideal para nós gaúchos e brasileiros seria justamente nós entrarmos aí com boas safras, com bons preços que até então vem se firmando, né? E entrarmos assim de forma capitalizada pela tempestade que vem no ano seguinte. Que o ano 2022-23 não é uma crise nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil, mas é uma crise mundial. É a falta de produtos, seja na alimentação da planta, os fertilizantes, como também nos seus remédios das plantas, com os fitofármacos, que é justamente a deficiência no que diz respeito aos herbicidas, especialmente aos dessecantes, para a introdução da lavoura da cultura da soja aqui no estado e no Brasil. Então, realmente é uma situação que traz preocupação, sim. O produtor, por mais que nós temos seguro, né, o seguro no Brasil melhorou muito, né? Quem não tem seguro tem mitigador de Proagro, isso já ameniza parcialmente o impacto se ocorrer perda, visto que hoje no Brasil, inclusive, nós temos, não só no Brasil, mas em todos os estados, o seguro praticamente ele limita aos valores financiados e não possibilita qualquer recuperação da renda do produtor. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, já temos uma estrutura fundiária de que a maioria são pequenos e médios produtores. Elmar Conrad, que é presidente do Sindicato Rural de Pirubá, importante polo produtor de grãos do Rio Grande do Sul, e também vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Ele comentou também sobre estimativas de prejuízo, embora seja muito cedo, já se sabe que, no caso do milho, a situação é bastante crítica, já tem uma quebra de produção bastante considerável, e lembrando que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de milho verão, safra de verão, que é a primeira safra que o Brasil produz, das duas principais. A segunda, que é plantada a partir de janeiro, tem o estado do Mato Grosso como principal produtor. Então, essa quebra na produção do Rio Grande do Sul é muito importante porque afeta o abastecimento nacional como um todo. O resultado, inclusive, é aumento de preços que a gente está vendo, como viu no início do programa. Vamos ver o que ele fala sobre o tamanho das perdas, que ainda é tanto cedo ainda para estimar. Dá para se dizer o seguinte, que a quebra de milho é bem mais significativa do que o ano passado, que já foi, dos últimos 2 anos, que já houve quebra, né? Inclusive, nós estamos aí lançando um programa a nível de federação, conjugado com a Embrapa, conjugado com a indústria, com a FECOAGRO, de incrementarmos o programa 2 safras, ou seja, o Rio Grande do Sul incrementar a safra de inverno, porque nós temos 6 milhões em números redondos, 6 milhões de soja, 1 milhão no que diz respeito à área de milho, isso dá 7 a 8 milhões de hectares plantados no verão. E no inverno está se reduzido aí essa área a 1 milhão de hectares praticamente de trigo. Então nós temos outras culturas alternativas que já tem pesquisa, que é justamente buscarmos o incremento de produção no inverno para suprir essa demanda que está faltando, essa necessidade de suprimento da demanda de milho para atender a nossa pecuária, seja ela suínos, aves e pecuária de corte e leite, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina estão com essa deficiência. E agora, para piorar um pouco mais o quadro ainda, quer dizer, a quebra vai ser maior do que os anos anteriores, que já foram deficitários, obviamente terá uma necessidade maior de buscarmos essa recuperação no inverno, desde que os preços e a condição econômica, no que diz respeito ao valor de custo de produção, viabilize isso. Então, estamos realmente assim com perdas significativas, porém não existe ainda um dado de estatístico oficial, nem por parte da matéria, ainda por parte dos sindicatos, porque estamos em plena estiagem. E daí não adianta nós dimensionarmos ou jogarmos um valor de perda sem sabermos até onde vai o limite dessa perda. Mas já sabe-se que vai ser de forma bastante significativa e existem também as perspectivas já informadas. Só que falar de tempo é complicado, é como querer prever o dólar, né? Parece que dezembro é para normalizar e janeiro, aliás, é para normalizar, que dezembro está sendo o período mais crítico, e fevereiro, de novo, uma redução no índice pluviométrico, assim, correspondendo realmente àquilo que é o normal em efeitos de laninha. Então, dá para se dizer que a safra está já comprometida, a de milho bastante significativa, a de soja ainda indefinida, porque nós temos um período de zonamento agrícola que nos permite até
Em maioria do estado até 31 de dezembro e outras partes do estado até 20 de dezembro. Então, se chover nos próximos dias aí, que nós consigamos efetuar o plantio, obviamente é uma situação. E se não chover nesse próximo período aí, a situação fica bem mais crítica, né? Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agromais dessa quarta-feira. Uma boa noite e voltamos amanhã.